Muito além da carne. CBN, seu direito. Essa semana, um dos assuntos mais comentados foi o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Por quê? Porque vai poder ser utilizado aí para renegociação de dívidas no programa Desenrola 2. Porém, a gente vai falar de maneira geral do Fundo de Garantia, que é um direito do trabalhador e que talvez muita gente, muito trabalhador, tenha dúvidas sobre o Fundo de Garantia. Vinícius Cascone, advogado especialista em Direito do Trabalho, está com a gente nesta quarta-feira. Olá, Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN de Campinas. Sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Para começar, o Fundo de Garantia, qual que é a finalidade principal dele, Vinícius? Olha, Marco, é importante a gente lembrar a história da FGTS antes, né? O que aconteceu? Até a Constituição de 88, o FGTS ele não era obrigatório, né? Então, a Constituição de 88 tornou obrigatório, aí, efetivamente, que todos os trabalhadores do regime CLT tivessem depósitos de fundo de garantia. Agora, até final da década de 60, né? Então, nós estamos falando aqui hoje já de quase 60 anos, né? Mais de 60 anos. Você tinha os trabalhadores que estavam numa mesma empresa trabalhando há mais de 10 anos, passavam a ter a garantia do emprego, ou seja, ele não poderia mais ser demitido, né? Então você tinha essa estabilidade. Depois do final da década de 60, começou a se discutir um novo programa, que é o FGTS, que é o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E o que é isso? É um programa que os trabalhadores, ao invés de ter essa estabilidade depois de 10 anos da empresa, teriam uma indenização financeira pelos anos trabalhados. Então, o que aconteceu? A fazer um depósito numa conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal hoje, de 8% da remuneração desse empregado. Então, vamos supor que o empregado ganhe R$1.000, somando todas as suas verbas, né? Ele vai ter um depósito adicional na sua conta de FGTS de R$80 mensalmente. Então, aí, esse trabalhador passa a ter uma garantia aí, num caso de dispensa. Então, essa era a lógica do Fundo de Garantia lá no passado, justamente, quando o empregado fosse demitido, ele poderia ter ali um valor para poder se reorganizar até achar um novo posto de trabalho. Só que ao longo dos anos, as coisas foram mudando. Então, o governo se utilizava dos depósitos de fundo de garantia para financiamento da casa própria. Então, essa poupança para incentivar que as pessoas adquirissem uma casa própria, usava para financiar projetos habitacionais, esse dinheiro. E aí também possibilitou que os trabalhadores pudessem usar o seu saldo. Então, vamos supor que um trabalhador tivesse R$1.000 no FGTS, ele poderia usar esse saldo de R$1.000 para abater em parcelas de financiamento habitacional ou para comprar uma casa própria. Então, aí o trabalhador passou a ter esse direito também. Depois disso, a gente teve uma nova situação, que foi o fato das pessoas que têm doenças graves. Então, aí o governo foi lá e ampliou a possibilidade para quem tem, por exemplo, HIV, câncer e outras doenças que são gravíssimas, de poder sacar o dinheiro. Então, criou-se essa nova modalidade. Aí, o governo novamente veio com uma nova medida, né, que foi justamente a possibilidade de saque de FGTS em casos de desastres naturais. Quem lembra agora das enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, anos atrás? E aí, nesse tipo de situação, todas aquelas pessoas que são afetadas por essa questão da enchente, de catástrofes naturais, passaram a ter direito também a sacar o FGTS. Então, criou-se uma série de modalidades de saque ao longo do caminho e além da dispensa normal. Então, o que era antes somente em caso de você ser despedido sem justa causa ou no caso de uma aposentadoria, passamos a ter aí várias modalidades de saque. Em relação da demissão, então, sem justa causa, né? Ele também é liberado, como também na justa causa, para poder esclarecer um pouquinho mais aí para o nosso ouvinte, por favor, Vinícius. O que é importante entender? Quando o empregado é demitido sem justa causa,
né? Então a empresa não precisa explicar, simplesmente demitiu, a empresa é obrigada a pagar uma multa de 40% do FGTS, além do saldo que está lá. Então, supor que ele tenha R$ 1.000 na conta de FGTS, a empresa vai ter que pagar mais 40%, mais R$ 400. E aí o trabalhador pode sacar todo esse dinheiro, tanto os R$ 1.000 de depósito, como os 400 da multa. No caso de uma dispensa por justa causa, ou um pedido de demissão do empregado, ele não pode sacar os valores, eles ficam ali presos na conta, e aí a empresa também não tem obrigação de pagar a multa de 40%, não existe multa nesse caso. Existe uma terceira modalidade, né, uma quarta, na verdade, né, que é a chamada rescisão por comum acordo. Quando você tem a rescisão por comum acordo, tanto que a empresa como o empregado não querem mais manter aquele vínculo empregatício, o empregado ele tem direito a sacar 80% dos valores que estão depositados, e a empresa só paga uma multa de 20% do saldo do FGTS. Então, nos casos de fim do contrato de trabalho por uma dessas modalidades, essas são as condições que o empregado tem para sacar ou não sacar o FGTS. É claro que mesmo no caso do empregado que foi demitido por justa causa ou pedido demissão, ele não vai perder o dinheiro que está depositado, mas em algum momento ele vai poder sacar naquelas modalidades que eu disse, um financiamento tradicional, uma doença grave, uma catástrofe natural, ou se ele ficar 3 anos sem qualquer tipo de vínculo empregatício, se não tiver mais o vínculo. Então, se ele aposentar, ele também consegue sacar esse dinheiro. E aí, a outra situação que pode ocorrer é o chamado saque aniversário, né, que a gente passou aí nos últimos anos tendo essa possibilidade do trabalhador poder optar por levantar uma parte do FGTS no seu aniversário. Então, essas são as possibilidades que a gente tem hoje, né, de saque de FGTS. Ô Vinícius, por exemplo, se a pessoa não está trabalhando registrada, né? Hoje em dia a gente tem diversas modalidades, e ela foi CLT, ela pode sacar o valor do fundo de garantia? Se ela não tiver registro na sua carteira e nessa modalidade que ele não pôde sacar, que ele pediu demissão ou foi demitido sem justa causa, ele pode, passados 3 anos sem o vínculo, sem o registro, ele pode requerer na Caixa Econômica Federal o levantamento desses valores. Então, se não tiver vínculo, não tiver registro, ele consegue sacar sim. Depois de uma demissão, né, ele tem um prazo estabelecido para esse saque ou não? Não tem nenhum prazo pré-estabelecido. Então, assim que o dinheiro estiver liberado na conta, que às vezes a empresa deposita, demora alguns dias para estar liberado, né? Aí o empregado pode sacar a qualquer tempo, ele pode demorar anos para levantar o dinheiro se quiser. Não há nenhum impeditivo nesse sentido. Então, a questão é só ter a baixa na carteira, né, e o direito de saque, que ele pode sacar a qualquer tempo. Uma pergunta do Clóvis, nosso ouvinte aqui, é a questão de idade para poder sacar. Ele trabalha na prefeitura de Vinhedo, não é aposentado ainda, só que vai fazer 70 anos esse ano. Ele poderia sacar mesmo trabalhando? Não, na verdade não, né? Ele não vai poder sacar, porque só somente se ele se aposentasse para poder sacar o FGTS. A idade não estabeleceria isso. Então, nessa situação específica, ele só vai conseguir levantar os valores aí no caso da aposentadoria. E aí tem a aposentadoria compulsória, que a gente fala no serviço público, municipal, tanto de Vinhedo como qualquer serviço público, que com 75 anos é obrigado a aposentar e ele tem que deixar o vínculo junto à prefeitura. E uma observação que faz aqui o Edson, nosso ouvinte: quando você faz o saque do FGTS, o valor não é integral, tem um imposto para pagar para o governo? Oi, Vinícius? Perdemos o contato? Perdemos o contato com Vinícius Cascone. Tem regras aqui, viu? A gente está tentando refazer o contato, mas, por exemplo, o Desenrola Brasil é para quem ganha até 5 salários mínimos, vai poder tirar do fundo de garantia, né, que dá R$ 8.100. Para quem teve dívidas contratadas até 31 de janeiro desse ano, ou seja, dívida que está atrasada há mais de 3 meses até 2 anos. E as dívidas que podem ser renegociadas pagando o cartão de crédito, pagando com o FGTS, cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Vinícius Cascone está de volta. A pergunta do Edson era se a pessoa que fizer o saque tem que pagar um imposto. Não, na verdade não. Ele não tem que pagar nenhum tipo de imposto no saque do FGTS.
Essa é uma verba indenizatória, né? Ela não incide imposto de renda. Outra pergunta aqui, Thalita. A Marlene, nossa ouvinte, ela pergunta se a empregada doméstica tem direito ao fundo de garantia, só se for registrada? Nessa mesma situação, a empregada doméstica também tem direito a esse benefício, né? Foi instituído numa lei nos últimos anos, inclusive, né? Então, houve um avanço, porque antigamente as empregadas domésticas não tinham esse direito e passaram a ter. Mas desde que seja CLT. Não, elas têm que estar registradas, né? Na verdade, nós estamos tratando sempre do empregado que tem registro na carteira de trabalho. Aqueles que não têm registro por qualquer motivo, ou por uma fraude, ou por uma situação aí irregular, não vão ter nenhum tipo de depósito. Somente aqueles que têm o registro. É claro que nessas situações o empregado pode procurar a Justiça do Trabalho, procurar um advogado para ingressar com a ação e garantir esse direito. Vinícius, agora é o seguinte, né? Quando se fala de dinheiro, principalmente vindo do governo, porque o Fundo de Garantia, quem cuida é a Caixa Econômica Federal, a gente sempre tem medo de golpes, né? Dá para evitar esses golpes, essas cobranças indevidas envolvendo o saque do Fundo de Garantia? O trabalhador tem que ficar atento a isso? Perdemos contato? Não. Vinícius nos ouve? Tá nos ouvindo. Oi, estou ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, o medo das pessoas evitarem golpes, porque pode chegar ao fundo de garantia também, né? Acontece muito, né? Na verdade, as pessoas, algumas quadrilhas especializadas entram em contato pelo WhatsApp dos trabalhadores e sempre falam: eu consigo levantar seu FGTS, levante seu FGTS, você tem direito a levantar. Para isso tem que recolher uma taxa, recolher uma guia, fazer um Pix. Qualquer coisa que alguém peça dinheiro nas redes sociais, seja o WhatsApp, para você poder levantar algum valor, normalmente é golpe. Então, os trabalhadores precisam estar atentos a essa situação e não justamente reproduzirem e aceitarem esse tipo de situação, porque realmente isso poderá ser caracterizado como um golpe e ele vai perder o dinheiro, não vai conseguir aí depois restabelecer esse dinheiro, porque infelizmente o que acontece muito aí com os sistemas tecnológicos é que passa de Pix para Pix e o dinheiro desaparece depois. Exato, né? Tem que sempre procurar a Caixa, né? A Caixa que é o órgão oficial que cuida do FGTS, então se você que tem alguma dúvida, quer levantar qualquer valor de FGTS, procure uma agência da Caixa ou ligue no 0800 dela, que ela vai passar as informações corretas. Muitas dúvidas tiradas aqui por Vinícius Cascone, advogado especialista em Direito do Trabalho, participando aqui com a gente do quadro Seu Direito. Vinícius, muito obrigado pela participação. Um abraço, boa semana, até quarta-feira que vem. Eu que agradeço, Marco, Thalita, um grande abraço a todos. Até semana que vem. Agora são 3h26. Estúdio CBN. Neste Dia das Mães, celebre com carinho, sabor e tradição no Giovanetti. Reúna a família, escolha seu prato preferido e viva esse momento em uma das casas mais queridas de Campinas. No Gio Cambuí, teremos um cardápio especial para a data, além do cardápio tradicional da casa. E para deixar a comemoração ainda mais gostosa, as mães ganham um brinde especial nas unidades. No delivery, o brinde acompanha pedidos de pratos para compartilhar. Comemore com a gente. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo? Essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. De um lado, o Vôlei Renata, do outro, o Cruzeiro. Novamente, as duas equipes se encontram na decisão da Superliga. Na temporada passada, o time mineiro levou a melhor, só que o Vôlei Campinas quer dar o troco. Domingo, 10 da manhã, no ginásio do Ibirapuera, tem a grande decisão entre Vôlei Renata e Cruzeiro. E aqui na CBN, você acompanha as emoções da partida com Rafael Pio, Renata Rondini e
Marco Guarizo, direto da capital paulista. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na decisão da Superliga 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Estúdio CBN. Três horas 28 minutos. As aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Infantil e Fundamental, a EMEF Prada, em Limeira, serão retomadas sexta-feira, dia 8. A decisão foi definida numa reunião realizada hoje pela Secretaria de Educação de Limeira. As turmas da escola serão distribuídas em 2 locais. Os alunos do ensino infantil, uma turma, terão aulas na Escola Major José Levi Sobrinho, no Jardim Esteves. Já os estudantes do ensino fundamental serão atendidos na sede da Secretaria de Educação, no Parque Cidade, em 6 salas que receberão 12 turmas ao longo do dia, sendo 6 no período da manhã e 6 no período da tarde. O complexo abriga o Centro de Formação do Professor, o Teatro Nair Belo e a Biblioteca Pedagógica, estruturas que já integram a rotina de atividades dos alunos. A distância de aproximadamente 1 quilômetro em relação à escola original também foi um fator determinante na escolha do espaço, de acordo com a Prefeitura. A Secretaria seguirá como sede provisória até que um novo prédio seja definido. O fogo atingiu parte importante da escola no dia 1º de maio. Salas de aula, laboratórios de informática e setores administrativos foram danificados. A secretaria foi uma das áreas mais afetadas e guardava documentos de alunos. Mais de 10 cômodos tiveram prejuízos, principalmente no bloco central do prédio. A unidade escolar funciona em um imóvel tombado com valor histórico para a cidade. Por isso, qualquer reparo precisa seguir regras técnicas específicas. A causa do incêndio ainda é apurada. A principal suspeita é de falha na rede elétrica. Também foi informado que o prédio não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, documento que atesta as condições de segurança contra incêndio. Repórter CBN.